das nossas seguidoras. Foi solicitado para nós então que falássemos um pouquinho, explicássemos sobre a norma APA ou APA, a norma da Academia Americana de Psicologia. Como o próprio nome diz, ela é bastante empregada em cursos e periódicos da área da psicologia, mas de modo geral vários outros cursos da área, principalmente da saúde, têm também solicitado a formatação do trabalho, das referências pela APA, e também cada vez mais periódicos aqui no Brasil têm solicitado essa norma. Ela é bastante semelhante com as normativas da ABNT, ela pede praticamente o mesmo tipo de informação que a ABNT solicita, mas ela tem algumas especificidades de como registrar e na ordem de registro desses elementos. Então, no vídeo de hoje, a gente vai passar por uma outra tela, no qual eu vou exemplificar 3 tipos de referências pela APA. Quando eu faço a referência de um livro, quando eu faço a referência de um capítulo de livro e quando eu faço a referência a um artigo, que são os 3 tipos de referências mais comuns em trabalhos acadêmicos. Acompanhem! Então, vamos lá. Antes de nós analisarmos especificamente exemplos de referências quanto a livros, capítulos de livros e a artigos, eu gostaria de apresentar para vocês, eu selecionei 6 princípios básicos, 6 regras gerais que vão reger praticamente todas as referências, todos os tipos de referências dentro da APA. Assim como quando eu vou fazer uma referência dentro da ABNT, é importante que eu compreenda a função de cada uma das informações e em qual ordem elas aparecem numa referência, isso também ocorre com a APA, certo? Primeiramente, então, gostaria de fazer uma análise comparativa com vocês. Aqui eu fiz o registro de uma referência de livro, então vejam que tanto na ABNT quanto na APA eu começo, a primeira informação que aparece são os nomes e os sobrenomes dos autores, e aí eu começo então com o nome na ABNT todo em caixa alta, o último sobrenome. Na APA eles vão aparecer apenas com as iniciais em maiúsculo. Depois eu tenho essa informação aqui, neste caso esse livro foi organizado por autores, né? Então esse é o conjunto de organizadores dessa obra. Depois eu tenho então o título, História da Psicologia, 2 pontos, o subtítulo, Rumos e Percursos. Aqui também a gente pode identificar que tanto na ABNT quanto na APA, somente o título fica em destaque, não é todo o nome da obra. Então, se ela tem um subtítulo ou mais de um subtítulo até, e o mesmo vale para artigos, para qualquer outro tipo de texto, apenas o título fica em destaque, na ABNT em negrito, na APA em itálico. Depois, nós temos o nome da cidade, da editora, o nome da editora e o ano de publicação dessa obra. Então, aqui nós temos então um exemplo de livro conforme a ABNT e aqui nós temos conforme a APA. Mas vamos então olhar bem detalhadamente cada um desses princípios para que nós não cometamos nenhum erro ao transformar uma referência da ABNT para a APA ou para registrar diretamente na APA, conforme muitos periódicos e muitas faculdades exigem. O primeiro elemento, então, conforme eu já mencionei, é os sobrenomes com apenas as iniciais maiúsculas. Então, não registrem tudo em caixa alta, porque a APA só pede dessa forma. Então, Jacob Lela, né, que nós temos um sobrenome composto, apenas as letras iniciais ficam em maiúsculo. Depois, os nomes, então, os primeiros nomes, então, não são escritos por extenso na APA. É apenas a primeira letra seguida de ponto final. Depois, outra característica específica que se difere da ABNT. Lá na ABNT nós temos então usado o ponto e vírgula para separar quando eu tenho uma listagem, né? Quando eu tenho vários autores ou mais de um autor. Na APA essa separação é feita por vírgula, então eu terminei aqui o registro do primeiro autor, então eu coloco uma vírgula antes de começar o nome dos autores subsequentes. Uma característica específica também, conforme a ponto número 4, é que a APA utiliza esse símbolo aqui, que é chamado comumente como E comercial. Então, para indicar que essa enumeração de autores, ou mesmo quando só tem 2 autores, eles utilizam esse Ezinho aqui para marcar que é o último elemento da enumeração. Então, nós temos aqui Jacob Lela Ferreira e Portugal. Então,
Esse E aparece, ao contrário da BNT, que não registra nenhuma marca além do ponto e vírgula entre os autores. Então, antes do sobrenome do último autor, na APA vai esse E comercial. Depois, outra característica diferente, então, das duas, é o ano de publicação. Na ABNT, num livro, isso aparece depois do nome da editora, né? Tem o nome da editora, vírgula, e o ano de publicação. Já na APA, isso aparece logo depois do nome dos autores e entre parênteses. Então, na APA fica o nome dos autores, o ano de publicação e depois vem o título da obra. E por fim, temos então o tipo de registro, o tipo de destaque que a APA dá. Ao contrário da ABNT, a ABNT vai utilizar então o itálico para marcar o nome de livro, o nome de revista, no caso de artigos, a palavra anais, quando o trabalho foi publicado em algum anal de periódico. No caso da APA, esse destaque vai ser dado em itálico. Então, o título da obra ou o título de um periódico, de uma revista, na APA fica em itálico. Certo? Então, esses 6 são os princípios gerais que podem ser utilizados, podem ser aplicados para praticamente todas as referências na APA, ok? Agora vamos olhar um exemplo específico ainda de capítulo de livro, que é um pouquinho mais específico, e também de artigo publicado em periódico. Aqui nessa caixinha eu destaquei então para vocês, relembrei quais são as informações que eu preciso ter em mãos quando eu vou fazer uma referência de capítulo de livro, quando eu utilizei então só a parte de um livro, só um capítulo de um autor dentro de uma coletânea e não a obra de modo integral. Então é importante que eu tenha o nome completo do autor do capítulo, o título desse capítulo, as informações gerais da obra, que nós vimos anteriormente, e as páginas desse capítulo. Também destaquei aqui que tanto a ABNT quanto a APA utilizam essa palavrinha in, que significa dentro, né? Então, o capítulo está dentro de determinada obra. Então, olhando aqui para a APA, nós temos então o nome completo do autor, que é abreviado, o ano de publicação, depois nós temos então o título do capítulo, depois nós temos a expressão in, seguida de 2 pontos, temos aqui os sobrenomes e nomes dos organizadores dessa obra, e aí em itálico, ó, assim como na ABNT, eu destaco igual só o título da obra, quando eu vou fazer uma referência de livro e de capítulo de livro. Na APA acontece a mesma coisa, então aqui, Psicanálise e Gênero é o título do livro, então é ele que vai ser destacado. Depois vem o registro das páginas do capítulo, isso é diferente para a ABNT e para a APA. Na ABNT, nós temos depois do ano, P ponto, e o número das páginas. Já na APA, isso vem logo depois do título do livro, vejam, vem antes desse ponto final aqui, e também a abreviação, o símbolo que se utiliza na APA são 2 P's e não um P só, como na ABNT, então isso é uma especificidade da norma, certo? Então, esse é o exemplo de capítulo de livro sendo referenciado dentro de um trabalho conforme a APA. Nosso último exemplo, então, agora é de referências de artigos, então, de textos que foram publicados em revistas, em periódicos científicos. Além das informações do artigo, o nome do autor e o nome do artigo, eu tenho que ter registrado, então, o nome da revista, o volume, o número, as páginas onde foram registradas esse artigo e o ano de publicação. 2 observações importantes que valem tanto para a BNT quanto para a APA. Eu só registro aqui, eu só coloco a palavra revista se esse nome fizer parte do nome da revista. Por exemplo, na minha área, na linguística, nós temos um periódico que se chama Revista Brasileira de Linguística Aplicada, RBLA, tanto que existe a sigla para representar o nome completo do periódico. Então vejam que revista faz parte do nome dela. Mas há outros casos em que a revista não tem esse nome junto. Então, por exemplo, aqui nós temos Clínica e Cultura. Então, não se deve registrar a palavra revista, somente se fizer parte do nome do periódico, certo? Então, vamos olhar então agora para o registro de forma geral. E a outra observação que eu ia fazer também.
Por padrão, se registra volume, número, página e ano, mas pode acontecer de algum periódico, de alguma revista, não ter volume ou não ter número. Então, nesse caso, não se registra porque a revista se organiza de uma forma diferente, certo? Então, essas informações só devem constar se de fato constam no periódico, tranquilo? Então, vamos olhar agora como fica uma referência tanto na ABNT quanto na APA. Na ABNT, então, eu tenho o nome do autor, título do artigo, depois eu tenho o nome do periódico em destaque, volume, número, página e ano. E aqui vejam que na ABNT a gente usa essas abreviações, V ponto, N ponto, P ponto, para representar volume, número, página. Na APA, como a gente viu antes, então o que fica em destaque fica em itálico, então aqui Clinic Cultura, o nome do periódico está em itálico, vírgula, e aqui vem a informação então de volume e de número, mas não vem nenhuma abreviação, então não vem nenhuma letra, só vem direto o número do volume e entre parênteses o número. Depois eu coloco vírgula e coloco diretamente o número das páginas, então não tem o P nem PP, é apenas direto os algarismos que representam os números das páginas. Então, vejam que, novamente, é o mesmo tipo de informação, elas só são ordenadas e registradas graficamente de forma distinta, certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Muitas vezes os estudantes acham difícil ou se assustam, né, quando algum periódico pede para que o trabalho seja formatado conforme a APA, conforme a APA, mas olhando com bastante calma, entendendo o que cada uma das normas pede, é bem tranquilo de fazer. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Até o próximo. Um abraço!